Então, Legal. eu queria mais uma vez agradecer, né, Adriana, pela oportunidade aí, pela abertura, e eu tenho certeza que vai ser realmente, como o Romeu adiantou aí, uma noite bastante rica, de muito aprendizado, né, para a gente aí que está na turma de pós-graduação e finalizando já o curso. Acho que vai ser uma experiência muito bacana. Obrigada mesmo, viu? Bom, primeiro de tudo, são todos muito bem-vindos, uma boa noite. Nós somos a Decentraland Brasil, a gente está aqui para representar a Decentraland e ajudar os novos usuários brasileiros nessa caminhada aí de aprendizado, desbravamento e construção do metaverso. Eu não sei qual é a noção que cada um tem de metaverso, mas o Decentraland é um metaverso com características bem específicas. Ele é, pelo que eu conheço assim de metaverso hoje em atividade, o único gerido por uma DAO. Né? Eu acho que a maioria aqui deve saber o que é uma DAO. É um organismo descentralizado, autônomo, né? E que gere a plataforma em função da participação, da votação, da influência dos próprios membros, né? Esse poder se dá basicamente que é assim. Primeiro de tudo, eu queria dizer que hoje nós vamos fazer uma experiência, a primeira experiência, e ela vai ser superficial, porque se a gente fosse aprofundar em cada assunto, a gente com certeza não vai ter tempo, entendeu? Agora, de antemão, como a Adriana já tinha colocado, a gente deixa aí as portas abertas, nós temos aqui uma equipe já preparada, com conhecimento para poder atender, tirar qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Nosso Discord funciona, tem gente de plantão basicamente todos os dias, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite. Então, basta você chegar, fazer um contato, são bem-vindos e com certeza vão ser muito bem atendidos aí pela nossa equipe. Então, o que acontece? Voltando à questão da DAO, o poder de voto se dá meio em função do que a pessoa investiu, aposta, está desenvolvendo, entendeu? O nível de interação no desenvolvimento que ela tem. Basicamente, é realmente o que ela investiu. Bom, esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer uma série de considerações aqui que eu julgo muito importantes, porque quando a gente tem o primeiro acesso nesse universo, existem uma série de detalhes que, se vão ficando para trás, vão dificultando o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado, o nosso dia a dia ali. Então, primeiramente, eu queria saber, eu vou aqui, voltar para a minha tela, eu queria saber se todos já têm o conhecimento da entrada inicial, se já fizeram avatar, ou se alguém precisa conhecer isso ainda. Tem alguém que ainda não chegou a fazer o avatar? Vocês querem que passe? Como ninguém respondeu, acredito então que vocês já têm essa noção. Então, o que acontece? Quando o robô tutorial dá os primeiros passos, né, de ensinamento dos comandos básicos dentro do jogo, na movimentação do avatar, ele te dá as opções das teclas WSAD para a movimentação do avatar. W para frente, S para trás, A para a esquerda e D para a direita. O que acontece? A nossa meta é realmente popularizar o metaverso. Como é uma plataforma basicamente gamificada, a pessoa tem que acabar entendendo e adquirindo algum conhecimento básico de jogo. E a maioria das pessoas no gamers, que eu também me considero um no gamer, uma pessoa que não tem experiência em jogos, né, não tem afinidade, não tem interesse, ela precisa de uma forma lúdica ser orientada para que alguns comandos básicos não restringam a evolução e o aprendizado dela. Eu estou falando isso por quê? Porque eu já vi inúmeras pessoas abandonarem o jogo simplesmente porque não tinham controle sobre o próprio avatar. E aí realmente fica muito frustrante, porque basicamente o metaverso se dá à medida que você entra com o avatar. E se você não. É como se você não tivesse controle sobre o próprio corpo. Isso é muito frustrante. E a maioria das pessoas, né, que eu conheço que não são gamers,
tem uma dificuldade muito grande de fazer essa operação através das teclas, entendeu? Então, primeiramente, eu já oriento a todo mundo, usando um mouse, você vai apenas tecla W. E com o mouse você vai fazer todos os movimentos do avatar. Isso é muito mais fácil. E ainda existe um detalhe que você pressionando a tecla Shift simultaneamente ao W, ele vai reduzir a velocidade das manobras do avatar. E com isso vai te dar mais precisão ainda e mais controle dos movimentos. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Principalmente para aqueles que não têm ainda esse conhecimento. Se você começa a falar isso que eu estou falando para um gamer, ele fala assim, você está perdendo tempo. Só porque ele não entende que as pessoas não consigam, que tem essa limitação. Só que os no-gamers, eles ficam muito felizes, porque eles passam a conseguir controlar o próprio avatar. Então eu sugiro que vocês já tenham aí essa experiência de, eu não sei como cada um está fazendo, mas de fazer o movimento pelo mouse, você vai ter muito mais controle. Segundo ponto que eu acho que é muito importante considerar é o seguinte, a gente tem que entender que nós estamos numa fase de desenvolvimento muito embrionária, está tudo sendo ainda criado, os próprios programas, os softwares, eles ainda estão sendo desenvolvidos, então é uma coisa assim que a gente ainda está numa fase que é como aquela época que a gente ia conectar na internet e ficava lá o modem e demorava às vezes 1 minuto, 2, eu me lembro disso, e então a gente não pode criar uma expectativa de que tudo aqui dentro vai funcionar perfeitamente, que vai dar tudo certo. A gente precisa ter esse entendimento e desenvolver aí uma certa tolerância, uma certa paciência para estar lidando com os bugs. Então, primeiramente, eu vou ensinar um truque aqui, que sempre que a gente estiver num ambiente que você perceber que tem alguma dificuldade, que não está funcionando uma tela, que as pessoas estão como sombras, ou algum tipo de defeito, basta você apertar a tecla F5, que com isso vai dar um refresh e 90% das vezes vai resolver os problemas. Eu vou passar alguns comandos bem básicos também, porque, como eu falei, muita gente não é gamer e não tem esse entendimento. Primeiro, que quando você está com o mouse como uma setinha, ele tem aplicação nos comandos externos, tá? Você consegue clicar aqui para ir para o menu. Quando você clica na tela, percebe que ele vira uma bolinha. Aí você passa a estar interagindo dentro do jogo. E para fazer essa mudança, se eu estou aqui, quero ativar o mouse para ir para alguma página, algum comando, basta eu apertar o S. Aí ele vai voltar a setinha e eu consigo, né, fazer outros comandos, tá? Outro detalhe é que a maioria dos objetos com os quais a gente interage dentro do jogo, ele só habilita, né, ele só fica ativo à medida que você se aproxima dele. Quando você está longe, ele não... por exemplo, isso daqui é uma máquina de POAP. POAP é um selo de presença, que hoje, inclusive, é reconhecido no próprio... Nós, inclusive, temos vídeos, né, dentro do nosso canal do YouTube, explicativos de cada um desses passos que eu vou passar para vocês agora. Então, quem tiver interesse, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser entender melhor, consultando o nosso canal, depois dessa apresentação que eu vou fazer, vai ficar muito fácil de tirar qualquer dúvida. Então, isso aqui é uma máquina de POAP. Vocês viram que conforme eu me movimentei, ele habilitou? Olha lá, Get Attendance Tool. Então, a maioria dos elementos com que se interage, eles só ficam habilitados, né, ativos, à medida que você se aproxima dele. Então, aqui, inclusive, a gente tem, como eu falei, o vídeo, a pessoa clica, aí ela vai ser pedido o preenchimento de uma captcha, né? Estão vendo aí, ó? Esse POAP foi enviado para minha carteira, e com isso você já tem o selo da presença nesse evento. Muitas vezes acontece, já para vocês não serem pegos de surpresa, das máquinas de POAP serem programadas para só liberarem o POAP depois de um determinado tempo, tá? Então, por exemplo, você pode chegar aqui e falar wait alguns minutos, ele vai dar lá a instrução, então muitas vezes você tem que permanecer no ambiente
algum determinado tempo para poder ser liberado. Então, quem tiver aqui já quiser fazer isso, eu estou vendo aqui é o Vinícius e o Sérgio, né, que estão aqui. Eu vou agora dar uma dica de movimentação, né, que é o seguinte. Quando você quiser ir para um determinado endereço, você basta clicar aqui no chat, né? Aqui é o chat onde a gente se comunica dentro dos ambientes. Ele tem aqui a opção Nearby, que é nas proximidades onde você está. São aqueles que estão próximos aqui da gente, em volta. E tem outras guias, como o do Metaverse Fashion Week, eventos, onde às vezes as pessoas postam sobre eventos, dão informações, divulgam uma série de coisas. E clicando em cada pessoa, você pode convidar ela para amigo e também pode mandar mensagem direta, conferir o profile dela, aqui as opções, né? Pode bloquear uns recursos aqui. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Bom, outro detalhe que é importante é assim, muitos dos jogos, alguns jogos Play to Earn, eu não sei se é o interesse de vocês, mas até para poder saberem disso, estarem cientes, eles funcionam só em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? É quando você não vê o avatar. E para isso, basta você apertar o V. Aí você aperta o V novamente, ele volta para a visão do avatar. Bom, esse aqui é um dos prédios da Decentraland Brasil, e esse aqui é o terreno do nosso headquarters, aqui, a nossa base, é onde a gente faz alguns eventos, é onde a gente faz palestras, traz gente para falar de assuntos, no caso agora estamos recebendo vocês, entende? E nós temos diversos prédios, que são ambientes diferentes, de acordo com a proposta daquilo que a gente vai estar trabalhando. A gente tem um prédio de podcast, a gente tem um prédio de festas, né, de eventos, de exposição de NFTs, e esses prédios eles podem ser alterados a qualquer momento, né? Isso é uma ação mais específica de SDK, um conhecimento de programação, mas que também pode ser aprendido aqui dentro da Decentraland Brasil. Nós temos canais aí de ajuda a novos usuários que tenham interesse em conhecer qualquer tipo de profissão que acontece aqui dentro. Bom, vamos lá. Eu vou passar com vocês agora as principais guias básicas de operação dentro do jogo. Então, você vai clicar aqui nessa bolinha no alto à direita, tá vendo? Essa bolinha aqui, que vai estar sempre com a imagem do avatar que você está no momento. Tá? E aí, vamos lá. Primeiro, tem o Discover, que é onde aparecem os eventos. Tá? Aqui tem os highlights, que geralmente são aqueles que estão acontecendo naquele momento, que estão com mais gente participando. Isso aqui é uma coisa também que aos poucos vocês vão entendendo melhor, que você pode botar os seus favoritos, uma série de recursos, tá? Aqui você tem o backpack. O backpack é como se é o guarda-roupa do jogo, né? Os avatares, como vocês já devem saber, eles têm os wearables, que na verdade são os vestíveis, as roupas. Mas a gente fala não só roupa porque existem diversos elementos. Hoje tem até wearable de cachorro que acompanha, tem de cigarro, uma série de coisas, né? Então não é só aquilo que você veste, mas aquilo que também você interage com o avatar. Isso é uma coisa também que vale a pena estudar mais devagar, entender melhor, né? Todos os recursos que existem. Aqui você tem o body shape, que você pode botar feminino ou masculino, depois você tem os tipos de cabelos, tipos de olhos, de sobrancelha, boca, bigode, tudo para interagir com o avatar. E aqui embaixo é onde as skins. As skins são basicamente roupas completas. O seu avatar se torna a skin. Então, por exemplo, tem essa skin aqui do MetaTrackers. Se eu equipar com ele, ele vai virar essa skin. Tá? Da mesma maneira aqui. Então, as skins são peles completas. Né? Além das skins e dos wearables,
existem os emotes. Emotes são os movimentos que os avatares fazem. Isso, inclusive, recentemente teve um boom aí de muita gente lançando vários tipos de emote, o que enriqueceu bastante a interatividade ali. Hoje tem desde emote que senta, outro que bebe cerveja, outro que conversa, dá pirueta. Quer dizer, existem N emotes. Alguns deles já vêm básico, né? E você pode tanto ganhar como comprar. Hoje, inclusive, a gente vai ter ali uma experiência onde quem está participando aqui já vai poder coletar alguns wearables e eu acho que a gente vai conseguir pegar um emote. Existe, para a operação dentro do jogo, uma relação de 10 emotes. Tá? Que quando eu estou dentro do jogo, estando habilitado lá, eu vou apertar o B e ele vai disponibilizar o cardápio ali do que eu tenho habilitado. Então, por exemplo, eu vou botar o emote de sentar, ele vai sentar. Eu vou botar o de flutuar, ele vai flutuar. Entendeu? Tem N tipos de emotes. E para você customizar isso, quer dizer, você formatar aqueles que você quer deixar disponíveis, basta você apertar o E e ele vai vir para esse backpack nessa tela e você seleciona em qual canal você quer colocar, né? Por exemplo, eu estou com o canal 1 selecionado. Eu vou trocar esse do flutuação pelo susto. E aí ele vai passar a disponibilizar esse emote. Tá? Bom, eu vou agora para o mapa. Aqui é o mapa do Decentraland. Né? O Decentraland é formado por 90.603 terrenos, todos eles com a metragem de 256 metros, é 16 por 16. Tá? Aí existem os estados, que já são uma aglomeração, né? Várias lands, vários terrenos juntos. Tá? Tem muita gente aí que tem mais de um terreno, né? Essas estrelas, aqui vocês estão vendo essas estrelas são os pontos de interesse. Os pontos de interesse, eles são conseguidos através da DAO, por votação da comunidade, em função da relevância que os projetos têm para o desenvolvimento do Decentraland, do jogo, da comunidade, né? Então, aqui, a pessoa que também tiver interesse, é muito interessante conhecer cada um. Cada um desses projetos está ligado a um tipo de área. A gente tem aqui, desde dos cassinos, que hoje são um grande motor do Decentraland, que eles geram recursos, eles atraem membros. Isso daí também a gente vai falar mais para frente. Até tem templos, tem estádios, tem uma série de jogos Play to Earn, tem a faculdade do Decentraland, que é onde você também consegue todas as informações para desenvolvimento de modelagem, de SDK, manipulação de cena, tudo isso daí. Existem também diversos clubes de shows, de festas, existem galerias de arte, é uma infinidade de coisas, né? E por aqui você tem um recurso de fazer uma outra movimentação e um outro entendimento. Tá? No início, como eu falei, a gente aconselha mais a vocês a operar aqui pelo chat, né? Você vem aqui e, por exemplo, eu preciso ir para um endereço X. Eu vou até pegar aqui o endereço para onde a gente vai agora. Deixa eu só. A gente vai visitar agora um projeto de medicina
que é interessante, que eu vou mostrar para vocês, porque ali eles exploram uma série de recursos, né, de interatividade. Esse projeto, ele inclusive, tudo que vocês vão ver ali, existe na vida real. Ele não foi, esse personagem ele não foi criado só para o metaverso, nem nada. Isso tudo é baseado já num projeto que eles têm de educação, de motivação, de uma série de recursos já na vida real. Então, no caso aqui, eu vou botar, como foi me passado o link, eu vou botar aqui o link, que eu já botei aqui na barra de endereços, certo? Isso é uma forma também de movimentação aqui dentro. Você pega o link do local, do endereço, põe na barra de endereço, dá um enter, ele vai te teletransportar. Então, eu já coloquei no chat o link, tá? Então, quem quiser já tem um link ali que dá para se teletransportar diretamente para o evento. Eu lembrei aqui um detalhe que é importante também a gente saber, que o Decentraland, né, como a gente falou já, ele está ainda em fase de desenvolvimento, a gente está cada vez melhorando mais os sistemas, deixando mais leve. Só que hoje, para você operar no Decentraland, você precisa de uma máquina, isso é bom estar sempre passando essa informação para que as pessoas não se frustrem, não percam tempo. Ele precisa de uma máquina com pelo menos 8 mega de RAM. Então, eu vou pegar o link, certo? Tá todo mundo já acompanhando? Ó, meu cursor está aqui. Eu vou clicar na barra de endereço e vou. Aí aqui ele me jogou diretamente na página de eventos, né, onde o evento foi postado. Eu vou dar um jump in e ele vai carregar no evento. Esse é um evento perene de saúde que está sempre mudando. Sempre eles estão botando novos assuntos, novas doenças, novas abordagens, e isso é uma dinâmica que acaba se tornando muito interessante. E o intuito de levar vocês lá é exatamente para avaliar e entender todos esses recursos que tem, né? Na verdade, são alguns que vão ser apresentados agora, que são bastante interessantes, mas hoje a gente consegue fazer praticamente tudo aqui dentro, né? Desde festas digitais, onde você tem aí a imagem dentro do Decentraland do evento físico, e num telão no evento físico passa as imagens de dentro do Decentraland, simultaneamente, né? E N outros recursos, tá? Ernesto, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. No caso desse evento, essa empresa que promove, eles alugam esse espaço de vocês e aí ele fica com esse espaço e ele pode ir alterando, ou é de vocês mesmo, que vocês que próprio que promovem e a marca pode utilizar? Como que é? Olha, na verdade, existem diversos formatos de negócio aqui dentro, né? Aí depende do projeto, da tua proposta, do teu budget, é uma série de detalhes aí mas você consegue hoje fazer projetos em terra alugada, você tem aí hoje um recurso, né, novo, que chama Words, onde você, a partir do momento que você já compra um nome, você já consegue criar um ambiente, criar eventos. Isso depende muito da proposta, está entendendo? Do tamanho, de uma série de coisas, né? Existem A várias grande possibilidades. é a maior de dificuldade, eu já te adianto logo, deixa eu tirar o som aqui. Ó, eu vou fazer agora um negócio, pessoal, que já é bom vocês acompanharem, né? Que é também uma coisa que a gente acaba sempre tendo necessidade, que se eu quiser mutar o som do jogo, por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, não é adequado ficar essa música. Então, vocês estão vendo aqui no cursor, essa barrinha aqui e a tecla musical? Então, você clicando aqui, a pautazinha, você tem a opção de dar um pause. Entendeu? Ó, aí você vê, parou o som,
Maravilha. mas sem afetar o nosso som aqui de comunicação, tá? Primeira dica que eu também vou dar, que é importante, que a maioria dos jogos, dos projetos de interação, ele tem algum tipo de recepcionista. Nem sempre ele tem essa imagem, ele está postado dessa forma, muitas vezes ele pode ser até desde um monstrinho, uma série de coisas, mas geralmente existe alguma representação de algum objeto, de alguma personagem, alguma pessoa que vai fazer essa interação, né? Que a partir do momento, aqui ele não está ativo, lembra aquele detalhe que eu falei? A partir do momento que você chegar próximo, ele ativa o talk. E aí você vai ter disponível uma troca de informações e ele vai te orientar sobre as possibilidades dentro daquele ambiente, tá entendendo? Desde jogos que tenham, wearables para ganhar, informações, filmes. Então, a partir do momento que você conversa com ele, você passa a entender as possibilidades dentro daquele ambiente, tá entendendo? Então, por exemplo, aqui ele fala sobre algumas doenças. Né? Você vê que, a partir do momento que você chega próximo, ele habilita, né, ele fica habilitado para interação, e você clica, você passa a ter ali a disponibilidade de uma série de informações. Tá? Cada um deles vai ter um detalhamento de informações sobre o assunto. Tá? E Para esse vocês é um terem uma espaço, ideia aqui, a esse é um quantidade espaço de... que... Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar, esse é um espaço que você falou que vira, mexe, muda. Eles mudam toda o espaço mesmo do evento, mudam Não, enfim, eles... geralmente, nesse caso aqui, eles mudam mais assim, os assuntos, né? Eles incluem novos médicos, novas parcerias, né? Como eu estava te mostrando aqui, Uma você vê que já atualização, vamos existe dizer assim. isso, Ah, entendeu? Tá? legal. Aí aqui, ó, por exemplo, Entendi. Muito bacana mesmo. Aí, até aí aqui, por aproveitando a exemplo, pergunta, nesse ambiente, o pessoal, qual que é o percentual de pessoas que utilizam óculos VR para acessar o Decentraland? olha, o 10%? número de 15%? pessoas com óculos hoje, ele ainda é bastante limitado, né? Primeiro, pelo próprio recurso que cada um tem para poder, não é uma coisa tão acessível ainda, né? E segundo, também pela parte de desenvolvimento, porque a parte de desenvolvimento do VR ela é mais complexa ainda, né? E hoje existem, eu não vou negar para você, ainda existem algumas restrições, principalmente na parte de jogos play to earn, essas coisas, porque muitos dos comandos eles acabam não sendo compatíveis logo de cara, né? Tem que ser aí, vamos dizer, aperfeiçoado o sistema para que eles passem a funcionar direitinho e tudo mais. Mas já tem bastante gente, né, principalmente aqueles que ajudam no desenvolvimento, né, de software, das soluções, para poder dar feedback e ajudar os desenvolvedores, né, os programadores. Então, aqui, por Legal. exemplo, você vê um recurso que ele botou, é comentários. Então, ele te joga para um formulário onde você pode dar opiniões, fazer comentários sobre aquilo que você vivenciou, tá? Fazer uma interação mais completa. Aqui tem o elevador, né? Aquilo que eu falei, você vai perceber, ó, não está nada ativo. A partir do momento que eu chego perto, aí ele habilita. E aí você escolhe para onde que você quer se teletransportar. Game Area, saúde, aí tem um lounge, geralmente o pessoal tem esses lounges ou espaços de eventos, né? E à medida que você vai, você é direcionado para lá. Aqui, por exemplo, eles têm uma pequena gamificação que é para fazer com que as pessoas interajam, né? Se interem mais sobre o assunto e criem um maior interesse e também permaneçam mais tempo no ambiente, né? Muitos desses projetos têm as opções de língua, né? Aqui no caso só está o inglês, mas hoje já tem diversos projetos que disponibilizam o espanhol e alguns até o português, né?
porque como a nossa comunidade tem crescido muito, a gente tem uma série de parcerias, então alguns jogos, alguns projetos, a própria Samsung, a House of Sun, eles já traduziram tudo para o português também. Então, quando você chega, tem lá a bandeirinha, você tem a opção de ver tudo em português. Tá? Então, aqui é um jogo bem básico, você vê que ele só vai ativar quando chegar perto, né? Que te dá opções tanto de assuntos, né, como de nível, né, nível das perguntas e tudo mais. E também existe o quadro de posições que estimula as pessoas, né, a competirem, a estar sempre participando, porque geralmente, como eu tinha comentado, eles trocam assuntos, aí eles fazem novos games sobre novos assuntos, e a pessoa pode aí progredindo, né, acumulando mais pontos, ganhando mais wearables, NFTs, muitas vezes alguns projetos dão benefícios até na vida real, tanto de desconto de entrada em lugares, com uma série de benefícios, bens como camisetas, tem uma série de coisas hoje já acontecendo, né? Se a gente for... Aí você vê, ele habilitou o jogo, né? Eu habilitei na categoria universitário, e aí ele te dá a imagem e as opções de resposta. E conforme você acerta ou não, na verdade, eu não vou mentir, eu nem sei o que está se tratando aqui, citoplasma, microvio, eu nunca ouvi esses nomes, então fica difícil de achar a resposta certa. Mas ali eu errei, tá vendo? Quando você acerta, o verdinho, e você vai acumulando pontos, benefícios. Mas é um exemplo de interatividade, né, entre os usuários e a marca, assim, você vê que existe uma quantidade enorme de possibilidades, né, nesse caso, nesse exemplo que vocês estão mostrando, realmente a interação é praticamente o tempo todo, né, são vários games, igual você está falando, né, lá em cima tem ainda, já teve palestras, então realmente existe muita possibilidade de interação com o usuário e a marca, né? Exatamente. E de qualquer forma, né, pensando nesse ambiente de game, é um tipo de atividade que prende o usuário, né? Ele precisa estar focado, ele precisa estar ali, né? E quem gosta de game geralmente faz isso com muita tranquilidade, né? Então é uma forma de você interagir, mas prender também a atenção, né, do usuário que está ali explorando, conhecendo o seu ambiente. Exatamente. Isso a gente viu bastante, né, Romeu, nas aulas, falando o quanto que essas mudanças, né, essas atualizações da maneira de se comunicar com o usuário faz sentido, né? O professor deu vários exemplos na aula, desde, né, como a Adriana comentou, aliás, antes disso até, né, um texto, depois um vídeo, uma imagem, um vídeo, né, e aí a interação em si, como que realmente surte muito mais efeito, né? E vocês estão vendo aí um ambiente, né? Decentraland, né? Já estive por muitas horas, né? Mas esse em especial eu não conhecia e fiquei fascinado, assim, muito bacana mesmo. E não é só esses, existem N tipos de interação, né? Como eu falei, o maior problema da gente hoje é o tempo, né? Porque são muitas coisas novas, muita coisa para mostrar para vocês e pouco tempo. Por isso que a gente selecionou 3, que são 3 a gente considera aí mais variados e mais interessantes. Eu vou, inclusive, agora passar para o outro, que é o Flat. O Flat é um projeto de um prédio com 10 mil NFTs, onde cada uma é um apartamento, onde você pode... você tem ali uma ferramenta de interação, de decoração, onde você pode fazer interação com qualquer um. As pessoas podem entrar ali amanhã com óculos, você pode receber as pessoas como estivesse ali na sala da sua casa. Eu vou já ganharam a estrela, tá vendo? A Meta Residence Tower, a estrela deles saiu. Eu já falei, é o ponto de interesse que tem que ser aprovado pela DAO, que são os projetos mais relevantes, né? Que já tem um reconhecimento na comunidade. Então é importante. Aqui o teletransporte, que
Eu posso colocar ele aqui e ele vai jogar a gente direto lá para a Decentraland, entendeu? Tem a caixa de doação, tem a entrada através de PIN Code, através de NFT, de camiseta. Então, eles têm realmente assim um projeto muito bacana. Aqui, de vez em quando, tem atividades do tipo caça ao tesouro, concurso de decoração, muitas vezes tem festas no bar, que eles têm aqui um bar no rooftop, né, no terraço. Tá? Então, aqui já existem N recursos. Deixa eu ver se agora carrega. Pessoal, uma coisa interessante que vocês falaram dessa questão dos eventos, né? Foi inclusive uma ideia que a gente propôs no trabalho, que é justamente, de repente, levar um festival gigante, tipo Lollapalooza, ou enfim, um festival com artistas grandes com ingresso pago, né? Para ter no metaverso, porque o Decentraland ele possibilita isso, né? Então é muito interessante essas oportunidades. Sim, sim. E só estão crescendo, né? Só estão sendo criadas mais, cara. Eu mesmo, do tempo que eu estou aqui, né, que a gente começou, e hoje, já aconteceu muita coisa, já melhoraram muitas coisas, já criaram muitas coisas, né? É um ambiente que está em constante evolução, né? Que é muita gente trabalhando, criando, pensando. Então, Sim, sim. Eu digo no sentido, por exemplo, eu participei, né, daquela block party que teve. Foi muito legal e eu gostei muito de ver os DJs tocando lá ao vivo e tudo mais. Eu fiquei imaginando, de repente, uma Ariana Grande, como ela já foi pro Fortnite, né? De repente, uma Ariana Grande se apresentando ao vivo ali, sabe? Eu acho que talvez o pessoal da Web3 não seja o público, mas talvez o público da Ariana Grande esteja propenso a pagar para poder ver ela tocando ao vivo, sabe? Muito legal. Adriana, eu queria até aproveitar, só para não perder. Falando dessa parte do apartamento, eu consigo ver grandes possibilidades. Aí eu queria que vocês me corrigissem, por favor, se eu estiver enganada. Mas uma vez que, no caso dessa construtora, né, que vocês falaram, uma vez que você adquire um imóvel no mundo físico, né, você automaticamente ganha aí o seu imóvel no metaverso, no mundo digital. E aí você consegue incluir coisas, né? Igual eu comentei, isso tudo vai valorizando o seu apartamento, ou seja, você tem ali uma obra de arte, um NFT, etc e tal. Eu posso vender esse imóvel depois ou ele não tem essa possibilidade? Porque eu estou vendo aí, sim, sim. independente, pode vender. A gente já tem aí uma forma de monetização, não só para quem adquiriu, obviamente, o apartamento e tem essa possibilidade de alugar, vender, enfim, mas para os artistas, né, que de repente têm aí essa intenção, deve, em pouco tempo, acontecer bastante procura, ou enfim, bastante possibilidade, vamos dizer assim, de divulgação, de decoração mesmo, né, porque eu acho que isso é uma crescente que deve ocorrer. E aí, com isso tudo, é uma forma aí de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? De monetizar dentro do Decentraland. Não, a Adriana não quis dar muito spoiler, mas, por exemplo, um outro que eu posso dar aqui, que já existe uma grande empresa de eletrodomésticos negociando também, entendeu? Para botar os produtos deles lá, porque existe uma série de assets, de elementos básicos, que são disponibilizados de graça quando você já compra o flat, entendeu? Então, uma série de mobílias ali você vai ter já no pacote quando você compra. Agora, existe uma série de outras, principalmente como os smart itens e alguns produtos de marca, não só da parte de eletrodomésticos, mas vão ter no futuro móveis, decorações, uma série de coisas, eles são monetizáveis, né? Então, é realmente um mercado muito grande que está se abrindo aí, muitas possibilidades, como a gente já citou. Muito legal. Já São existem formas N. são Não, pode falar. formas de monetizar. Não, eu ia dizer só que são formas de monetizar em formato de game, vamos dizer assim, né? De uma forma descontraída, mas que existe além dessa que a Adriana comentou que eu achei bem interessante, que vocês costumam disponibilizar o espaço, pelo que eu entendi, durante os eventos para que os artistas possam expor os seus quadros, seus objetos, enfim, e oferecer para o público, é isso?
É realmente incrível o trabalho que vocês fazem, assim, eu acho que é, né, extremamente importante no sentido de incentivo, além, obviamente, da monetização, né, de quem participa, mas é uma construção, né, a gente começou falando sobre isso, a construção da Web3 e é realmente um trabalho incrível que vocês fazem. Obrigado. A gente está tentando botar tijolinho por tijolinho, né? Porque a coisa não é muito fácil, né? E existe aí uma tendência às pessoas a Yeah, but also gonna get over desanimarem, it. You're gonna principalmente go back aquelas que down, não, and you're como eu just gonna estava be comentando, não têm probably in tanta that habilidade em like bad mental games, state. tanto conhecimento, e às vezes muitas elas ficam até com vergonha de perguntar, né? A gente sabe disso. Uma criança, ela aprende porque não tem vergonha. O adulto, geralmente, ele cria barreiras. Ele acha que ele se sente menor por estar perguntando uma coisa que a maioria já sabe. Então, isso é um fator limitante, né? E a partir do momento que você cria esse ambiente, que você tem todas essas ferramentas e tudo mais, você acaba tornando a coisa muito mais fácil, muito mais interessante e a coisa desenvolve bem melhor, né? Já está todo mundo vendo aí? Sim, pode prosseguir. Esse é um projeto que eu vou pedir até para a Adriana mostrar, porque ela tem mais conhecimento, ela já esteve aqui várias vezes, eu realmente ainda não tive tempo para visitar isso com detalhes, porque eu vejo também que é uma coisa muito, muito interessante. Eu entrei aqui na máquina dele, que nós estamos na mesma casa, em cômodos diferentes. Vocês vão pesquisar depois, eu vou passar o link direitinho do projeto. Ela está no Brasil também, ela une o empregador com o empregado. Então, você pode tanto encontrar cursos, quanto você pode encontrar empresas aqui. Ele tem várias gamificações. Se você vier aqui, você ganha 5 wearables. Bem interessante, que eu mais gosto é esse daqui, que é um óculos VR para o avatar. Aqui eu tenho um placar para quem for fazer a gamificação. E aqui você tem essas 3 pessoas conversando. Uma delas leva a escalar essa parede. A outra é o ciclismo e o outro é James Rose. Ele foi o primeiro amputado das 2 pernas a escalar essa montanha, o Kilimanjaro. Você vê todo o vídeo da ação. E James Rose, ele foi para essa montanha patrocinado por essa empresa. A empresa, inclusive, esteve no Brasil, a Lapa. E do lado, você vai ver lá, é Pedigree. Eu não vou mostrar hoje, não dá tempo, mas é uma outra ação de ração. Então, vocês imaginam as possibilidades aqui. Você pode fazer a gamificação ou comprar, pegar um ticket para pagar menos numa própria empresa. Então, as atividades são inúmeras. Pode ver a decoração, Romero Brito. Aqui você tem uma interação para esse projeto aqui de doação. Depois você vai voltar aqui e clicar. Vou pular essa parte. Abriu a porta. Sempre que entrar, você vai interagir com os personagens. Esses personagens, eles não existem. Inclusive, o Ernesto tem um projeto para humanizar o metaverso. Por que eu tenho um boneco aqui se eu posso ter um profissional? Já existe um banco, né, da Turquia que tem um funcionário real lá. A gente vai ter sempre um atendente. É um robô, é um personagem, então você vai interagir com ele. Como nós estamos privilegiados pela ação do Romero Brito, ela pergunta encontrar flores para poder ganhar um wearable, que é um tênis bem legal, que é a recepção. Então você imagina as possibilidades. E aqui é o teletransporte. A arena é aquele local onde nós estávamos, que tem o ciclismo, a montanha, a gamificação. Aqui, galeria. Vamos para a galeria. Então é isso. Aqui você tem o vídeo dele, que ele vai explicar a ação. Hello everyone, I'm Romero Brito. I'm so excited to kick off For Fun Festival. This year is very special to me because not only will you have the opportunity to win $1,000 gift card and share your artwork that will be seen by millions of people, but also you will have the opportunity to join me for an exclusive 30 minutes mentoring session, artist to artist. Are you ready to hear this year's theme? For Fun Festival 2023 theme is all about art that makes people happy. We're looking forward to see as many of your artwork as possible. This is your moment. E você vê uma maneira que essa empresa se manifestou no metaverso. Aqui você tem um wearable para pegar, mas eu já fiz todas essas ações. Eu posso me teletransportar através da placa. Eu estou preocupada com o tempo, né? O Ernesto está preocupado com o tempo. Bom, pessoal, como a gente já tinha colocado aí, também o pessoal me pediu para não estender demais no tempo, né? Nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, para acompanhar vocês em tours, para fazer eventos, se vocês tiverem interesse, ideias. Todo evento que for educativo,
que for para explicar para as pessoas sobre Decentraland, ele não vai ser cobrado, tá? Ele é pro bono, a gente faz com todo prazer, estamos aqui para ajudar, como a gente já falou. Então, se vocês tiverem alguma ideia, quiserem estender para mais alunos, para outras turmas, né? Compartilhar aí o que vocês viram hoje, apesar de que, como eu falei também, tem muita coisa ainda para ver, né? A gente teria que entrar numa série de questões aí na parte da DAO, na parte dos mercados, né? Tem muito conteúdo para entender, para saber o que já se movimenta hoje de valores, né? A gente tem a parte do builder também, que, como eu tinha comentado, para você poder construir cenas, manipular os ambientes, para você poder fazer wearables, entendeu? Então, assim, tem muito conteúdo. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma nova apresentação, ou se quiser fazer um evento, o que vocês tiverem de ideias, nós estamos abertos aí para parcerias e o que é que a gente puder ajudar. Eu tenho uma dúvida, Adriana. E os 3 ambientes que vocês mostraram realmente são incríveis. Eu acho que demonstram, né, claramente tudo aquilo que a gente meio que conversou, né, sobre as possibilidades e tudo mais do Decentraland. E eu fiquei com uma dúvida só. Na verdade, assim, não é nem dúvida, né? Eu queria entender um pouquinho melhor. Você pega, por exemplo, um ambiente como esse que vocês estão mostrando. Nossa, incrível, muito bem estruturado, né? É claro que a gente não está com tempo para navegar tanto, mas eu imagino que tem uma série de atividades e coisas bem interessantes para serem feitas. De que forma que a Decentraland, a equipe de vocês consegue ajudar? Vocês meio que, como que eu posso dizer, vão orientando. Então, por exemplo, o Ernesto comentou que sempre nos ambientes, quando você entra, tem uma recepção, que essa pessoa vai meio que te dar um resumo, vai te dar um overview de tudo aquilo que você vai encontrar naquele ambiente. Isso é um padrão que vocês estabelecem junto à marca, junto à empresa que está montando esse evento ali na estrutura, ou meio que é livre? Eu queria saber aonde Não, vocês. É uma ação de vocês. Tá. isso aí a gente pode ajudar vocês em todas as etapas do processo, entendeu? E é totalmente livre e vai variar de acordo com a tua proposta, né? Com as tuas necessidades. Isso é O uma coisa que objetivo, né? exatamente. Isso é uma coisa totalmente personalizada. Agora é assim, tem que se entender, porque isso, inclusive, a gente ajuda na parte de contratação de profissionais, Bacana. todas as etapas do processo, né? O que vocês tiverem na cabeça, a gente consegue realizar, entendeu? E Legal. estamos à disposição. Muito complexo, né? Eu imagino, eu imagino. É um processo que tem que ser progressivo, entende? Precisa realmente a pessoa tomar consciência de que ela precisa ter uma participação, uma interação e uma constância para ela realmente se inteirar, né? Tomar ciência de todo o universo, de tudo que acontece, de todas as possibilidades e da evolução. E aí, nesse sim, não Até entendi. porque as pessoas têm diferentes ritmos de aprendizagem, né? Completamente diferente. Como a Adriana falou, tem gente que nem fala com a gente, entra lá e daqui a pouco já está pegando tudo, né? Principalmente os mais jovens, pessoa que já tem uma experiência em games, ele já chega, vamos dizer, detonando tudo. E já E tem para as gente marcas, como. pode Oi? falar, pode concluir, né? Pode concluir. Não, e tem gente que demora, às vezes, 2 semanas para entender, e a gente, às vezes, tem que rever algumas informações. Então, é normal. Isso aí a gente trabalha de acordo com o ritmo de cada um. E para as marcas, eu acho que isso é de extrema importância também, entender qual que é o objetivo da marca, né? Qual é o público que ele pretende atingir, porque é como você está falando, dependendo do público, dependendo de quem for, isso muda, né? E aí Sim, imagino sim. eu que com a Não, experiência de vocês, com toda essa expertise que vocês têm, vocês vão direcionando. Assim, olha, isso seria legal você promover bastante interação, igual a gente já até comentou, para prender mesmo a atenção do usuário, para que ele passe mais tempo ali, para que ele passe coletando. Se for algo, né, com uma proposta diferente, talvez não seja assim, seja algo um pouco mais, sei lá, mais
de visualização mesmo, né, de socialização, como é o caso ali do apartamento que vocês mostraram. Então, eu imagino que realmente, como vocês falaram, né, cada caso é um caso, e aí é muito bacana isso, né, saber que a equipe de vocês, e que vocês têm várias frentes para isso, se coloca à disposição para ajudar realmente as marcas, porque a gente até comentou isso na nossa conversa, mas só reforçando aí para os colegas, para que a marca não desanime, no sentido de falar, a gente vai lá, a gente vai, né, ganhar muito, ou enfim, vai ter Mas você sabe uma que você está expectativa, você né? tá falando, desculpa cortar, mas você está tocando num ponto que é exatamente o princípio determinante do processo que nós estamos hoje. Por quê? Uhum, A Decentraland acabou entrando numa certa decadência em função disso, da falta de consciência da necessidade de se criar uma comunidade, né, um público, uma audiência sólida e constante para criar o interesse e a satisfação das marcas. Porque não adianta você botar uma marca atrás da outra e a marca vem e tem uma decepção que isso está levando a gente para trás. Então, tem uma série de detalhes, uma série de procedimentos que a gente vem tentando adotar e vem tentando zelar para que realmente as coisas, vamos dizer, a gente prefere que uma empresa só entre, mas ela fica satisfeita, do que botar 10 e sair todo mundo reclamando, entende? Então a gente precisa pensar em todo esse contexto, em todos esses detalhes, e isso que você está falando é uma coisa muito delicada, porque às vezes envolve detalhes até como o horário que se vai colocar o evento, sabe? E a maioria das pessoas que chega de fora com uma série de ideias, e muitas vezes que a gente entende que tem uma expertise na realização de eventos e uma série de conhecimentos, né? E se sentem até às vezes ofendidas por a gente explicar e colocar certos detalhes, mas o que precisa ficar bem claro aí é que o metaverso não é o mundo real. Hoje a gente trabalha com uma comunidade que, vamos dizer assim, é um pouco fechada. E fechada, digo no bom sentido, porque exatamente para preservar uma linha de desenvolvimento que seja compatível com as aspirações, com a necessidade e de todo mundo, com aquilo que a gente acredita que vai ser melhor para todo mundo. Então, a gente também não quer que vá entrando qualquer um e faça de qualquer jeito. Isso tem um lado negativo, porque acaba criando algumas restrições, dificultando, atrasando, muitas vezes, alguns processos. Mas tem um lado muito positivo, que hoje é uma comunidade onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo se respeita, e cada vez tem menos espaço para entrar pessoas que não estejam aí sintonizadas com esse pensamento, com essa filosofia, você está entendendo? Então, assim, é uma coisa que precisa se entender. Por isso que eu falo para as pessoas, né? A melhor forma de se entender isso é você começar a se dar uma chance, né? Quebrar essa barreira que hoje ainda muitas pessoas têm. Eu não critico, porque eu entendo, né? Eu também venho de uma outra geração que teve uma outra criação, que viveu um outro momento, né, de desenvolvimento da humanidade. Hoje as coisas são muito mais rápidas. Eu entendo, mas a gente precisa quebrar essa barreira de entender que o metaverso não é um game, que no futuro, boa parte, eu acredito 40%, 50% de toda a relação social do ser humano vai se dar aqui dentro. E que a gente precisa passar por essa fase de desenvolvimento, de criação, do início, né, de paciência mesmo, para que as coisas cheguem nesse nível que a gente projeta lá na frente, entende? O que muita gente não entende é isso. E aí é que estão as melhores oportunidades, porque nós estamos num momento em que quem tem um pouquinho de recurso e tem capacidade e se dedicar, vai se beneficiar muito com todo esse processo. Entendeu? Eu imagino. Eu imagino, Adriana, você falando, e a gente já teve algumas conversas, eu me lembro de você citar alguns dos desafios
E assim, por mais que eu me esforce, eu confesso que, pelo menos para mim, é quase que inimaginável assim, esse trabalho que vocês têm. Eu não quero me fazer repetitiva, mas é realmente um trabalho incrível, né, de muita perseverança, de fazer com que as pessoas, como o Ernesto falou, como você já disse, conheçam a plataforma, entendam ali as quantidades, né, as inúmeras possibilidades, seja para socialização, seja para monetização, seja para exposição da marca, enfim. Então é realmente muito bacana. Eu acho que não vejo assim muito outro caminho. Eu acho que é isso mesmo que vocês fazem, é um trabalho de formiguinha, a persistência, né? Fazer com que, como o Ernesto falou, melhor você não atingir um número enorme agora, mas, né, sim com qualidade. Então, ir de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, mas eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo. E eu espero de verdade que essa turma aí, que somos aí pioneiros também no curso de metaverso, que eles tenham entendido, né? E claro, depois que estiver disponível a gravação, vou passar para o restante da turma, mas que eles consigam, né? Tenha ficado claro aí o entendimento para eles da plataforma, da comunidade, do Decentraland Brasil, e que eles possam propagar isso, né? De forma positiva, entendendo aí a quantidade de possibilidades realmente que esse metaverso esse espaço imersível, deixa eu corrigir aqui a minha fala, senão o professor puxa minha orelha. Esse espaço imersível, esse ambiente que vocês, esses tantos ambientes, né, que vocês dispõem, realmente possa divulgar de uma forma positiva. Então, para mim, assim, da minha parte, pelo menos, eu agradeço demais. Não sei se algum colega, professor quer fazer alguma consideração, mas eu agradeço muito. Foi uma grande aula que a gente teve aqui. Mais uma vez, fico encantada com esse trabalho e muitíssimo obrigada mesmo pelo tempo aí, a disponibilidade de vocês e o preparo de todos esses ambientes para mostrar para nós. Eu queria complementar aí a fala da Irê, dizer que todos com certeza amaram a apresentação de vocês e dizer que o trabalho que vocês fazem é um grande diferencial, né? Eu conheço quase, acredito que quase todas as redes de experiências, plataformas de metaverso que operam, que já fizeram alguma ativação com marcas brasileiras e dizer que o trabalho que vocês fazem é um grande diferencial. Vocês estão de parabéns. E dizer que assim, eu quero manter contato com vocês, vou trazer outras turmas para cá, né, da PUC e de outras instituições onde eu leciono, e também algumas potenciais ativações para vocês de alguns clientes meus de consultoria e parceiros, inclusive NFTs também. Eu tenho um projeto, tenho amigos que têm alguns projetos interessantes de NFTs, e o trabalho que vocês fazem de apresentação, né, das funcionalidades, das potencialidades, é muito bacana, né? E vocês estão de parabéns aí, Ernesto e Adriana. Muito bacana mesmo. A gente que agradece, né? O fato de vocês terem procurado a gente para isso já é um fator extremamente estimulante, né? Porque a gente começa a ter pessoas com uma capacidade de compreensão e entendimento maiores, cada vez mais interessadas e avaliando realmente as possibilidades. Isso só vem a agregar, é um prazer para a gente, como eu falei, continuam aí as portas abertas, e qualquer ideia que vocês tiverem de evento, como você falou, Romel, se tiver ativações, por favor, procurem a gente, que vai ser um prazer, tá? Obrigado aí pela presença de todos e espero que a gente tenha podido fazer um esclarecimento geral aí do que é a Decentraland, das possibilidades, mas é como eu falei, tem muita coisa ainda para ver, tá? Então, fiquem à vontade se quiserem fazer um novo evento aí para a gente dar continuidade nisso, vai ser um prazer, tá bom? Ernesto, com certeza eu vou trazer algumas ativações para vocês aí em breve. Eu vi que vocês mencionaram que vocês têm tutoriais no YouTube, eu vou dar uma olhada. Agora, seria interessante vocês me dizerem como eu poderia ter acesso a alguns tutoriais que vocês já fizeram de diversos segmentos. Vocês apresentaram 3 aí mini cases aí pra gente, eu achei os 3 fantásticos,
mas tem tantos outros também. Como eu poderia ter acesso a esses tutoriais até para eu repassar para meus parceiros, né, que vão gerar potenciais ativações aí para vocês? Como é que a gente poderia fazer esse meio de campo aí? Mel, inclusive eu tinha esquecido, mas para falar que tudo está no nosso canal do YouTube. A Adriana vai agora botar o link. Tudo, tudo tem ali, explicando cada passo, cada detalhe. Ela, inclusive, fez recentemente um vídeo que chama Aulão, que tem aí basicamente boa parte do que eu passei hoje, as coisas básicas de comando, aí para a pessoa começar a ter um entendimento melhor, né, do jogo. Agora, Maravilha, gente. Eu já aqui já me inscrevi no canal de vocês e vamos manter contato, sim. Gostei demais e tenho muitos projetos para levar para vocês. mais uma vez, boa noite, foi um prazer. E o que tiver de alguma coisa de ativação, de empresa, pode mandar mensagem direto para mim, tá? Maravilha, combinado, Combinado. gente. Obrigado a todos. Boa Muito noite a obrigado, todos. pessoal, pela abertura. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada à Boa turma aí pelo noite. tempo. Boa noite para vocês, pessoal. Um Boa abraço. noite, gente. Grande abraço. Mais.